Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 28 de maio, estamos na 8ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 11, versículo do 11 ao 26, e diz assim: Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo, mas como era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava alguns frutos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores e pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. Ensinava o povo dizendo: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. O sumo sacerdote e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoasse secou. Jesus lhe disse: Tenha fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a essa montanha: Levanta-te e atire-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, temos esse evangelho de Marcos aqui no capítulo 11, onde que Jesus, nessa caminhada, não acordou naqueles dias bons, como muitos de nós, já de cara já brigou com uma figueira, porque nela não encontrou frutos, É isso que acontece. Às vezes nós somos aquela figueira bonita, cheia de folhas, mas não dá fruto. Então, muitas vezes, Jesus, olhando aquela figueira tão bonita, tão cheia de folhas, mas nenhum fruto. E isso que acontece também com cada um de nós. Nós acabamos secando, porque nós não produzimos fruto. E andando um pouco mais, Jesus entra no templo e já não era seu dia muito bom, Aquele dia que ele acordou disposto, ele pegou, viu que na casa de seu pai as pessoas faziam dali um comércio. Esses cambistas, porque ali no templo vinha pessoas de todos os lugares, de todas as nações, eles trocavam os dinheiros que eles traziam, roubavam muitas vezes as pessoas, vendiam as pombas, entregavam ao sacerdote, e o sacerdote não dava em sacrifício, que era a intenção das pombas.
mas voltava para aqueles vendedores. Então eles ganhavam dinheiro das pessoas que ali passavam, né? Não é muito diferente quando nós, irmãos, vamos até a casa da mãe, né? Muito de nós, ao invés de ir lá fazer as suas orações, ficam lá fazendo as compras em volta e nem olham realmente, nem visita a quem nós deveríamos visitar, fazer nossas preces, assistir uma grande missa, fazer nossas orações, fazer nossos pedidos. A maioria do nosso tempo nos encontramos fazendo compra, comprando aquilo que é supérfluo, que não vai ajudar nem nada de nós. Então nós fazemos às vezes da nossa romaria, né? Apenas uma forma de comprar, de vender, de usar aquilo ali para satisfazer um ego e realmente a intenção, visitar a casa do Pai, visitar o local dos milagres, todos os milagres realizados, para nos enriquecer cada vez mais. Então Jesus, né, no outro dia, passando esse dia aqui, né, que ele realmente não acordou muito bem, ele continuou. Na manhã seguinte, quando passava, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado, como ele já tinha pedido, né? No outro dia já estava seca a figueira. Não tinha mais uma folha verde, né? Porque ela não produzia fruto. Isso que acontece para quem não produz fruto. Então Pedro lembrou daquilo ali. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Olha que bonito isso que Cristo nos fala nesse evangelho. Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a essa montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração e acreditar, isso vai acontecer e assim acontecerá. Isso é o poder da fé que Jesus fala. E isso só nós iremos conseguir através de muita oração. Muitas romarias, mas para a casa da mãe. E ali se colocar de joelho em suas orações. Isso vai ajudar a muitos de nós, né? Ele continua: por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, aqui ele fala muito da oração do Pai Nosso, né? Quantas e quantas vezes nós rezamos, pedimos perdão, mas não conseguimos perdoar as pessoas. Será que nós temos que cortar esse pedaço? Pular? Perdoai os meus pecados? Assim, se der tempo, eu vou perdoar todos aqueles que me magoaram, que fizeram alguma coisa contra mim? Então ele fala: quando estiver rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Então, meus irmãos, a misericórdia é uma estrada de mão dupla. Não adianta pedir misericórdia para Deus se nós não temos misericórdias com todos os filhos de Deus. É nisso que nós devemos, que consiste a nossa fé. Acredite fielmente em tudo aquilo que Deus nos fala. Pede com fé e acredita em seu pedido. Peça perdão e perdoe também todos aqueles que te magoaram. É dessa forma que nós vamos fazer de nossa figueira que ela produza muitos frutos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.